Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 5. Assim que você encontrar, se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5. Glória a Deus. O texto diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da casa de Abias. Sua esposa também era descendente de Arão e se chamava Isabel. Eles eram justos diante de Deus e viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Quando eles estavam exercendo o sacerdócio diante de Deus, no turno de sua classe, conforme o costume sacerdotal, coube-lhe, por sorte, entrar no Santo dos Santos para queimar incenso. Durante a hora do incenso, toda a multidão permanecia orando ao lado de fora, e apareceu a Zacarias o anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Quando Zacarias o viu, ficou perturbado e foi tomado de grande temor. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua esposa, te dará um filho, a quem darás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão com seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo de Deus, desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à prudência dos justos, para preparar um povo para o Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso, pois já sou velho, e minha esposa é de idade avançada? E o anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te trazer estas boas novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia que isto se realize, porquanto não crestes em minhas palavras, que no tempo certo se cumprirão. O povo estava esperando por Zacarias e estranhava a sua demora dentro do santuário. Mas quando saiu não conseguia falar, então perceberam que ele tinha uma visão no santuário. Ele expressava por sinais e permanecia mudo. Quando os seus dias de serviço terminaram, voltou para sua casa. Depois disso, a sua esposa Isabel concebeu. Por 5 meses se manteve oculta, dizendo: o Senhor me fez isso, contemplando-me para acabar com a minha humilhação perante o povo. Amém? Senhor, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações. A minha oração é para que o teu nome seja santificado através desta palavra, que nós possamos, ó Deus, desfrutar do teu imenso, glorioso amor aqui nessa noite, sobre as nossas vidas através da sua palavra. Nós clamamos ao Senhor: fica conosco, Pai,
fica conosco aqui neste lugar, que a tua unção seja revelada a nós, dia após dia, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Já é do conhecimento dos irmãos. Durante o mês de maio, geralmente a gente separa esse mês para poder falar um pouco a respeito de família. Um assunto tão importante, né, no nosso tempo, no nosso momento. Nós vivemos um momento onde a família está sendo muito atacada pela política, né, por parte da sociedade. Há um levante espiritual contra a família. E nós, enquanto igreja do Senhor, precisamos estar sempre de pé, lutando, defendendo a família, em nome de Jesus. Amém? Abre um parêntese. Os irmãos sabem que eu não gosto muito de envolver a igreja em política, né? Esse ano é ano de eleição e é necessário que você esteja desde já em oração para que Deus abençoe o nosso país. Amém? E nos dê o governo que nós merecemos. Eu não estou falando mal nem de A nem de B. Eu estou pedindo você para orar. Você é cristão e é seu papel, é seu dever orar em favor da política. Amém? Quando você for votar, você precisa, enquanto cristão, levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, é pecado. Essa é a palavra a ser usada com você. É pecado você votar em ideologias que vão contra a família. Você exercer o seu voto em favor de alguém que vai chegar no Congresso ou no Palácio do Planalto, lutar pelo desmanche da família, isso é pecado. Quando você vota em alguém que apoia casamentos ou uniões do mesmo gênero, você está pecando com isso. Então, cuidado para que o seu voto não seja um pecado. Não sei se você vai votar no A, no B, no C. Nós teremos 10 candidatos à presidência nessa eleição. Um dos maiores números de candidatos em toda a história. 10 candidatos a presidente, né? Então, na hora que você for pôr lá o seu voto, cuidado em quem você vai pôr o seu voto. Não vote em partidos que são contra a família, que lutam contra a família. Agora, quem você vai escolher, aí é a sua consciência, né? Mas cuidado para que o seu voto não seja um pecado na sua vida. Independente se o governo é bom, é ruim, nós temos que priorizar valores e princípios cristãos, né? Porque somos cristãos. Fecha parênteses. Por isso que eu digo que é importante falarmos sobre família, porque a família nunca foi tão atacada como nos nossos dias. Então eu até diria que separarmos um mês dentro do ano inteiro para falarmos sobre família ainda seria pouco, né? Por isso que de vez em quando a gente faz aí uns encontros de casais, para que nós possamos estar falando, pregando, dialogando um pouco mais a respeito de família. E todos nós aqui, irmãos, fazemos parte de uma família. Ou somos maridos, ou você é esposa, ou você é mãe, ou você é pai, ou você é avó, ou você é avô, ou você é filho. Mas é impossível não vivermos, não estarmos em família. E aí isso faz com que alguns desafios para nós sejam ainda maiores. Então nós, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, precisamos nos colocar de pé em favor da nossa família e encararmos algumas situações no mundo espiritual. Muitas coisas acontecem na nossa família, na nossa casa, por reflexo daquilo que é espiritual. Nessa noite nós vamos falar muito a respeito do espiritual no meio da família. Pegamos aqui uma história, que é a história dos pais de João, o Batista, o último profeta da linha do Antigo Testamento, o último dos profetas daquela ideologia de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Elias.
Jesus disse em Mateus que todos os profetas profetizaram até João. Até João nós temos o contexto profético do Antigo Testamento. De Jesus para frente nós vamos ter um dom espiritual chamado dom de profecia. Então, até João o Batista, nós temos o contexto de profeta, segundo o Antigo Testamento. Ele é o último. Alguém que é um marco muito importante na história, até mesmo do cristianismo, não apenas do Antigo Testamento. É João o Batista que abre os caminhos, que prepara os caminhos para que o Senhor Jesus possa pregar o Evangelho. E o ministério de João Batista, ele começa bem antes do seu nascimento. Ele começa bem aqui, na casa de seus pais, Ana e Zacarias. E é sobre esta família, é para esta família que eu quero olhar, para este casal que eu quero olhar nessa noite, para que nós possamos aprender algumas coisas a respeito de família, e assim possamos nos colocar de pé, em favor da nossa família, de modo espiritual, para que o Senhor possa nos sustentar a nossa casa, a nossa família de pé na presença dEle, em nome de Jesus. Amém? Vamos então, a partir do versículo de número 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias, e sua esposa, descendente de Arão, se chamava Isabel. Eu peguei essa família porque essa família é uma família muito especial. Essa família é uma família sacerdotal. O texto fez questão de dizer que não apenas Zacarias era descendente de Arão, o sacerdote, mas também a sua esposa era descendente de Arão. Quando nós falamos da descendência de Arão, nós estamos falando da descendência sacerdotal. Nós estamos falando daqueles que se ocupavam com o trabalho diante da casa do Senhor. Aquilo que era responsabilidade a nível de serviço dentro da casa do Senhor, ficava a cargo da família dos descendentes de Arão e dos descendentes de Levi, que eram chamados de os levitas. É importante ressaltarmos que esta casa, ela experimenta de uma promessa que talvez você esteja correndo atrás. Aqui no Data Show está escrito o texto de Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu não sei se você desfruta, ou se você já desfrutou da bênção que é ter você e a sua família aos pés do Senhor, servindo a Deus. É uma bênção muito grande. Se você já alcançou essa bênção, agradeça a Deus todos os dias, porque você pode dizer que eu e minha casa serviremos a Deus. Não há bênção maior, minha irmã, do que saber que o seu marido está na presença do Senhor, que ao sair do trabalho, após uma sexta-feira cansativa, você pode esperar ele em casa no horário costumeiro, porque ele não vai para o boteco gastar o dinheiro e encher a cara. Ele vai chegar em casa, são, querendo te ver. É uma bênção poder falar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque você, marido, vai chegar em casa e vai encontrar a sua esposa. E saber que ela cuidou dos seus filhos de acordo com o que a palavra do Senhor orientou fazer. Se os seus filhos estão na igreja, é um privilégio muito grande, porque ele não vai descambar por aí. Ele não vai engravidar, ela não vai engravidar fora do casamento, não vai fazer filho em contextos fora da família. Se você desfruta da bênção de poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, agradeça a Deus por isso todos os dias, porque é uma bênção que Deus tem concedido a você. Agora, se você ainda não desfruta desta bênção, ore, se agarre, se apegue a esta promessa.
se esse texto é uma declaração de fé, para aqueles que já têm a família diante do altar de Deus, que para você ele seja uma promessa, que você possa dizer todos os dias como promessa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu desafio você que ainda não tem a sua casa e a sua família servindo a Jesus, a na hora que chegar na sua casa essa noite, estender a sua mão em direção àquele filho, aquele marido, aquela esposa, e profetizar sobre a vida dele assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que ele não entenda nada, mesmo que ele se assuste com essa frase, olhe no olho dele, levante a mão e fale assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos começar a crer que esta promessa alcançará também a nossa casa e a nossa família. Recebe isso aí nessa noite. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que os seus pais estejam com você nesta casa servindo a Deus. Que o seu marido, que a sua esposa, que os seus filhos estejam nesta casa ao seu lado servindo ao Senhor. É uma bênção você poder chegar na igreja e direcionar uma fileira dessa de banco só para a sua família. Vamos sentar todo mundo pertinho, porque a nossa família profetiza, acredita, creia que Deus vai cumprir essa promessa sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Nós estamos falando de uma família que, embora sejam só dois, e não importa, viu, irmãos? Não importa o tamanho da família, não importa quantas pessoas moram na sua casa, se é só você e sua esposa, amém. Se é você, sua esposa e filhos, aleluia. Se é você e filhos, glória a Deus. É a sua casa, é a sua família, são os seus. A nossa família, ela abrange um pouco mais. Talvez a nossa família passeia por pais, é claro, em primeiro lugar. Mas também ela perambula por tios, irmãos, sobrinhos, primos. Nessa noite eu quero que você olhe, não para este ciclo completo. Eu quero que você olhe para a sua casa, mesmo que seja 2, mesmo que seja 3, mesmo que seja a mãe com os filhos, mesmo que seja o filho com os pais, dentro de casa. Eu quero que você olhe para a sua casa nessa noite. A casa que nós estamos olhando nessa noite é uma família relativamente pequena. Se fosse um só, não seria família, seria um solteiro ou uma solteira. Mas nós temos aqui um casal. Zacarias e Isabel. Eu mencionei Ana aqui agora há pouco, desculpa. Zacarias e Isabel, um casal. Um casal que desfrutava da bênção de que eu e minha casa serviremos a Deus. Mas além disso, uma casa, uma família que trabalha para Jesus. Ore, profetize, creia, para que a sua família seja efetiva na obra do Senhor. Isabel e Zacarias desfrutavam desta bênção. Eles não apenas eram servos de Deus no quesito adoração. Eles serviam a Deus no que dizia respeito ao serviço braçal. Ele era sacerdote, prestava serviço sacerdotal na casa do Senhor. E ela era da família de Arão, ela também era sacerdote, sacerdotisa, vamos dizer assim. No sentido de ajudar com alguma coisa. Em algumas situações, apenas o homem era sacerdote. Apenas um homem trabalhava para Deus, era casado com uma mulher de outra tribo. No caso de Zacarias, não. Ele e a esposa são completamente envolvidos com a obra de Deus. Um segredo para que a sua família seja abençoada, se envolva com a obra de Deus. A obra de Deus tem espaço para mãe com filho, para marido com a esposa, para filho sozinho, para filho com o pai. Mas saiba disso, meu irmão.
Quer ter uma família abençoada? Aprenda com Isabel e Zacarias a envolver a sua casa nas coisas de Deus. Não distancie a sua família das coisas de Deus. Aproxime a sua família das coisas de Deus. Quanto mais envolvido a sua família estiver com o Senhor, melhor ela vai estar diante do Senhor. Nós precisamos tomar muito cuidado quando nós exercemos críticas negativas sobre igrejas, sobre a sua ou sobre outras, perto de sua família. Ao conversar, ao criticar a igreja perto dos seus filhos, você pode estar matando a fé dos seus filhos. Ao criticar o evangelho, a obra de Deus, próximo de sua esposa, de forma destrutiva, você pode estar matando a fé dela. O apóstolo Paulo chama isso na igreja de Corinto de a mesa do diabo. Quando os irmãos de Corinto sentavam à mesa de suas casas e começavam a falar mal da obra de Deus, o apóstolo Paulo chama aquilo de a mesa do diabo. Cuidado! Não afaste a sua família do altar, traga a sua família para servir ao Senhor. Essa família é abençoada, nós já lemos no texto, nós sabemos o que aconteceu com essa família já. E ela só é abençoada porque ela está envolvida com as coisas de Deus, envolvidas com a obra do Senhor. A ausência, o banco da igreja apenas, nunca será suficiente para que a sua família seja abençoada. Você tem que envolver. Essa família, além de desfrutar do servir ao Senhor, eles também prestavam um serviço braçal. Versículo 6. Eles eram justos diante de Deus e viviam de forma irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos da lei. Quer ter uma família abençoada? Seja obediente aos preceitos da lei de Deus, aos mandamentos do Senhor. Essa família ela é abençoada. Essa família ela está recebendo uma graça muito grande de Deus. Eles recebem a visita de um anjo. Eles recebem o último dos profetas como filho. Essa família ela é abençoada porque ela é obediente a Deus. O texto diz que em tudo eles eram justos e em todos os mandamentos eles eram obedientes. Quer ter uma família abençoada? Obedeça aos mandamentos do Senhor enquanto família. Tem uma família que obedeça a Deus? Pregue, clame, busque, peça ao Senhor, para que a cada dia a sua família seja temente, a sua família seja obediente à palavra do Senhor. Guarde os mandamentos de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família. Primeiro lugar que nós somos obedientes não é na igreja. Primeiro lugar que nós somos obedientes é dentro da nossa casa. Essa família é uma família abençoada porque ela é uma família obediente à palavra de Deus. Amém? Amém, irmãos? Está todo mundo aí? Diga glória a Deus. Aleluia. Joga essa frieza fora aí, vamos acordar. Versículo de número 7. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Eu poderia pregar uma mensagem de 1 hora só dentro desse versículo, até pelas coisas que eu já te falei. O fato, mas eu vou tentar resumir. O fato deles não terem filhos é o problema que eles enfrentavam. Essa família é uma família abençoada. Eles adoram a Deus, eles prestam serviço ao Senhor, eles são justos, eles são abençoados, mas mesmo assim, eles não foram poupados de problemas. Eles tinham problemas. Quando eu digo para você que a sua família tem que ser abençoada, não é para que você não enfrente problemas ou passe adversidades.
Quando eu digo que você tem que ter uma família abençoada, eu quero que você pense nos princípios espirituais, na sua salvação, na alegria da sua casa, não em ser poupado de problemas, porque toda família, aprenda isso, toda família passará por adversidades. Lembra das fases da família que nós pregamos aqui domingo passado? Toda família passa por problemas. Eles tinham um problema seríssimo, esterilidade. A mulher não gerava filhos. Isso era visto como maldição entre as mulheres naquela época. Aquela geração discriminava, debochava, julgava para escanteio as mulheres que não geravam filhos. Geralmente o homem nunca tinha culpa de nada. A mulher levava a culpa de tudo. Esse casal tinha um problema. Famílias abençoadas também têm problemas. Os problemas, as adversidades, elas fazem parte da nossa caminhada. Nós não estamos isentos de enfrentarmos qualquer problema nessa vida ou nessa caminhada, mesmo que nós sejamos uma família abençoada. Qual é o problema da sua família? Talvez tenha alguém desviado, talvez tenha alguém mergulhado no pecado, talvez o problema é financeiro, talvez o problema é sentimental, talvez é aquele casamento que não deu certo, talvez é uma perda, alguém faleceu, o Senhor levou, aprove o Senhor levar. Qual é o problema que a sua família tem enfrentado? O texto diz que ela era estéril e que eles já eram de idade avançada. Sabe o que eu aprendo com isso? Presta atenção. Mesmo enfrentando problemas, eles não deixaram de servir a Deus. Mesmo enfrentando problemas, eles não deixaram de estar na casa do Senhor. Mesmo enfrentando problemas, eles não deixaram de prestar o seu serviço sacerdotal a Deus. Eles continuaram na presença de Deus. Eles continuaram servindo ao Senhor, mesmo com problemas. A sua família só alcançará vitória. A sua família só chegará do outro lado a partir do momento que você não entregar os pontos diante de qualquer problema que possa aparecer. Muitas pessoas, apareceu um problema, a primeira coisa que ele larga é a igreja, é o Senhor. A primeira coisa que ele faz é deixar de se envolver com as coisas concernentes a Deus. O seu problema não será resolvido com o afastamento da sua fé. O seu problema será resolvido com a aproximação. E eu vou te provar isso nos próximos versículos. Seu problema pode ser grandão. Você tem que ir para perto de Deus. Você tem que continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque é fazendo o que Deus te chamou para fazer que Ele vai te dar a solução. Que Ele vai te abençoar. Então, meu irmão, aprenda isso. Essas duas coisas dentro desse versículo. Sua família não está isenta de problemas. E a segunda coisa, não se afaste de Deus por causa dos seus problemas. Eu não sei qual o problema da sua casa, mas não se afaste de Deus. Não sei qual o problema da sua família, mas isso eu sei, não se afaste de Deus. Não crie distâncias entre você e o Senhor, em nome de Jesus. Versículo 8. Quando ele estava exercendo o sacerdócio diante de Deus, no turno de sua classe, conforme o costume sacerdotal, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Eu vou tentar resumir a história só para a gente não ficar vagando. O serviço sacerdotal era prestado uma vez no ano. A congregação se reunia à porta do templo uma vez no ano. Todo mundo chegava lá na porta do templo e se reunia. Haviam vários sacerdotes. Tinha um sumo sacerdote e haviam outros sacerdotes. Na ausência do sumo sacerdote, a sorte era lançada sobre os demais sacerdotes
para ver quem entraria no santuário de Deus para poder prestar o serviço. Ou melhor dizendo, corrigindo. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, e os demais serviços, como a queima de incenso, colocar óleo no candelabro, né? Apresentar, derramar o sangue na bacia de bronze, levar a carcaça do animal na mesa de holocausto, na mesa de sacrifício. A sorte era lançada para ver qual dos sacerdotes iriam fazer esse tipo de ação. Isso acontecia uma vez no ano. Eram muitos sacerdotes, a descendência de Arão era uma descendência grande. Nós estamos falando do período de Jesus, quase 2000 anos depois de Arão. Então ele teve uma descendência muito grande, eram muitos sacerdotes. E aí a sorte era lançada para ver quem ia prestar algum serviço a Deus naquele dia tão importante. O dia espiritual mais importante da história de Israel era o dia do sacrifício. E aí eles lançam sorte, e a sorte para queimar incenso recai sobre a vida de Zacarias. Uma vez no ano, ele é escolhido entre uma multidão de pessoas para oferecer o sacrifício de incenso naquele dia. Volta ao versículo anterior aí junto comigo. Olha para você ver, se diante do problema ele deixasse de servir a Deus, ele não teria a oportunidade daquele dia. Se ele se afastasse de Deus por causa dos problemas, naquele dia a sorte não teria recaído sobre ele. É por causa da perseverança, da insistência, que isso vai acontecer com ele. Ele é escolhido então a sorte para queimar o incenso, para acender o incenso dentro do santuário. Isso significa que o dia dele chegou. Deixa eu te contar uma coisa. O dia da sua família, aos pés do Senhor, está chegando. Amém? Eu acho que você não recebeu. O dia da sua família, aos pés do Senhor, está chegando. Não desista. Não desanima, não abandona, não pula fora, não distancia. Permaneça fiel, porque o dia que você vai poder declarar, eu e minha casa serviremos a Deus, está chegando. Eu sei que a sua luta está difícil, eu sei que o seu problema é grande, eu sei que a adversidade é muita, mas continua perseverando até o fim, porque um dia você vai ser chamado pelo Senhor, Deus vai te escolher, e o seu problema vai ser resolvido, vai ser solucionado, em nome de Jesus. Versículo 9, versículo 10. Durante a hora do incenso, toda a multidão permanecia orando do lado de fora. Chegou o momento do dia onde ele entrava para dentro do santuário para queimar o incenso a Deus. O incenso fazia uma fumacinha que subia para Deus, que era o sinal de que Deus estava recebendo o culto, não o sacrifício. O culto era levado a Deus através do incenso. Hoje nós, principalmente no Brasil, nós não temos mais essa prática, né? Religiões que queimam incenso, ela tem outras filosofias de vida, que não é a filosofia judaica. O judeu queima incenso até hoje ao Senhor, para que Deus receba o culto de adoração, de louvor e serviço a Ele. Zacarias vai então oferecer o seu culto a Deus. Nós temos aqui alguns princípios importantes. Primeiro, para que a sua família seja abençoada, cultue ao Senhor. Queime incensos a Deus, incensos de adoração, incensos de louvor, incensos de palavra, incensos de comunhão. A sua família tem que estar no culto. Traga a sua família para o culto. É o que o Zacarias fez. Em segundo lugar, o texto diz que o povo estava orando do lado de fora. Levante intercessores pela sua família. Seja um intercessor pela sua família. E tenha também intercessores, além de você, pela sua família. Talvez você tenha um pai crente, uma sogra crente, um irmão crente. Peça para que eles orem, para que eles cubram a sua família de oração. Aliás, nós precisamos fazer isso enquanto igreja. Ore pela minha família, eu vou orar pela sua família, e nós vamos cobrindo as nossas famílias de oração ao Senhor, porque para que a
a família aconteça, tem que haver intercessão. Você tem intercedido pela sua família? Você tem pedido intercessão pela sua família de outras pessoas? Na hora que chegou a hora do incenso, o povo orava do lado de fora. Versículo 11. Apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. E quando Zacarias viu, E quando Zacarias viu, ficou perturbado, foi tomado de temor. O dia chegou. Ele está lá prestando o seu serviço de forma normal, de forma natural. Enquanto ele queimava incenso, o lugar não era muito claro. O templo do Senhor, não é? Nós estamos falando do templo, não podia ter janelas. A única iluminação dentro do santuário era proporcionada pelo candelabro. O lugar era meio escuro. A luz era baixa. E aí de repente ele está lá queimando o incenso, e o incenso está subindo. E de repente ele olha para o lado, Gabriel. O anjo do Senhor apareceu ao lado de Zacarias, enquanto ele queimava incenso. Presta atenção nessa informação que eu vou te dar. Deus só age no nosso meio quando nós cultuamos a Ele. Por isso que você não pode distanciar. Ele está oferecendo o seu sacrifício, ele está cultuando a Deus, ele está prestando ao Senhor o seu culto. E enquanto isso acontece, Deus manda Gabriel com uma notícia para ele. Deus quer mandar Gabriel para trazer notícia para você. Não se assuste se na hora que você estiver orando, aparecer um anjo do seu lado, dizendo para você, eu vim trazer resposta. Ô, irmãos, nós precisamos voltar a ter esse tipo de experiência. Não sei se você acredita. Você já viu anjo? Eu já vi. Já vi de olho aberto, já vi de olho fechado, já vi. Quando a gente sobe ao monte, quando a gente clama ao Senhor, quando a gente paga o preço, Deus abre os nossos olhos espirituais, como nós cantamos aqui. Deus abre os nossos olhos como Ele abriu de Geazi, na hora que o profeta falou assim, abre os olhos do moço para que ele veja. E aí ele viu carros, cavalos e cavaleiros em volta de Eliseu. Não se assuste quando Deus mandar o anjo para trazer resposta para você. Não deixe de cultuar. De repente o Zacarias está lá oferecendo o sacrifício, e aí um anjo vem. E o anjo fala para ele assim, em outras palavras, você tem um problema. E Deus manda te dizer que Ele vai dar a solução. Qual era o problema? Esterilidade. Deus manda te dizer que a sua esposa dará à luz a um filho. E não vai ser um filho qualquer. Ele vai vir com o poder e a unção de Elias. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele vai trazer Israel da desobediência para a obediência. Ele vai ser um grande profeta. A verdade, no final de contas, ele vai ser o último dos profetas. Em outras palavras, como eu já disse, o anjo aparece e fala assim, você tem um problema e eu tenho a solução. Deus mandou solução para você nessa noite. Você quer a solução para a sua família? Aguarde a solução que Deus vai mandar para você. Essa semana eu profetizo, Deus vai trazer solução para a sua família. Aleluia. Deus vai mandar solução, irmãos. Não importa se o problema é a esterilidade. Não importa se o problema é financeiro. Não importa se o problema é sentimental. Não importa se o problema é espiritual. O Senhor tem a solução para o problema da nossa família. E o mais engraçado do Zacarias é porque o Zacarias é igual a nós. Ele olha para o anjo e fala assim, como pode? Sou velho. Minha esposa é de idade avançada. Nós não temos condições de ter filhos mais. Acabou, ou seja, passou o tempo. O anjo fala para ele assim, porque você está duvidando, você vai ficar mudo até o dia que isso acontecer.
A partir daquele momento, Zacarias fica mudo. Sabe que dia que ele volta a falar? Quando o bebê nasce. E aí está tanta gente na casa assim, ai, que bebê lindo. Como que nós vamos pôr o nome nele? Ah, vamos pôr o nome dele de Josué. E aí o Zacarias sem poder falar. Vamos pôr o nome dele de Naum. O Zacarias sem poder falar. Vamos pôr o nome dele de José. O Zacarias sem poder falar. Não. Gente, mas que nome? Você ficou mudo, você não fala mais nada. Que nome que nós vamos dar para esse menino? Aí Deus abre a garganta do Zacarias e ele fala assim, João. É a primeira palavra que ele fala, depois que ele fica mudo, é o nome da criança, João. Como cumprimento da promessa que Deus tinha feito para ele através do anjo, lá dentro do santuário, queimando incenso. O Zacarias é igual nós. O Zacarias duvida daquilo que Deus pode fazer. Olha para mim, meu irmão. Não duvide do que Deus pode fazer na sua casa. Nunca duvide do que Deus pode fazer na sua casa. Pastor, mas o coração do meu marido, o coração da minha esposa é muito duro, é uma pedra, é uma rocha. Nem Jesus entra. Muda essa frase. Muda esta palavra. Começa a profetizar salvação dentro da sua família. Pastor, mas o meu filho, a minha filha, estão mergulhados no pecado. Eles não querem saber de Jesus. Muda essa frase e começa a profetizar que eles vão servir ao Senhor, porque para o nosso Deus não há impossíveis. Ele pode. Ele transforma o coração de pedra em coração de carne. Ele é Deus que quebranta os corações, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu já vi gente difícil se converter, meu irmão. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos não serão os primeiros. Deus é Deus que muda os corações. Não duvide do que Deus pode fazer na sua família. Ah, mas eu sou velho, não posso ter filho. Minha mulher é velha, não pode ter filho. Nunca duvide do que Deus pode fazer. Acabou o dia, eles voltaram para casa, e quando pensa que não, a mulher engravidou. O texto diz que ela permaneceu em silêncio por 5 meses. Que ela não contou nada a ninguém por 5 meses. Não sei o porquê. Talvez as pessoas duvidariam de que o pai seria Zacarias. Talvez ela queria apenas... Tem uma cultura nossa brasileira que não adianta nada, viu, irmãos? Não precisa acreditar nisso, não. Você já viu quando a mulher fica grávida, aí alguém fala assim, ó, você não pode contar para ninguém. Até dar 3 meses, porque até 3 meses pode perder a criança, então ninguém pode saber. Eu já vi um monte de gente falar isso aqui em Lagoa da Prata. Não adianta, não é isso não, viu, irmãos? Ou Deus tem propósito e vai fazer a vontade dele sempre, ou ele não seria Deus. Talvez essa mulher ficou calada pensando assim, vai que eu perco esse menino, deixa eu ficar. Sabe que dia que ela fala? O dia que ela recebe a visita de uma prima, chamada Maria, que também estava grávida. E na hora que Maria entra na porta, o menino mexe no ventre, dá um saculejo no ventre, e ela fala assim, dentro do seu ventre tem um outro profeta. Porque eles estão se comunicando aqui. Até esse dia ela não conta para ninguém que ela estava grávida. Mas aconteceu. O mais importante aqui é que aconteceu. Aquilo que era impossível, aquilo que ninguém acreditava que poderia acontecer, virou fato real no meio daquela família. E eles experimentaram de um cuidado de Deus, mesmo no momento de velhice. Tomara que não seja o seu caso. Tomara que você não tenha que esperar até a velhice para ver a bênção de Deus sobre a sua casa. Mas uma certeza você pode ter. Nem que seja lá na sua velhice, se Jesus não voltar, você vai ver a sua casa servindo ao Senhor. Você crê nisso, meu irmão? O que você está passando é um momento, uma fase, difícil de passar, eu sei. Eu sei como é complicado
não desfrutar da bênção do eu e minha casa serviremos ao Senhor. É duro, é sacrificial, mas é uma bênção que você vai desfrutar dela. Continue crendo no Senhor. Lembra de Atos 16:31? Quando o apóstolo Paulo fala àquele centurião prestes a tirar a própria vida, pergunta para Paulo assim: o que eu preciso para ser salvo? E aí Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e os da tua casa. Meu irmão, creia no Senhor que a bênção dele alcançará a sua família. Glória a Deus. A bênção do Senhor alcançará a sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Enquanto eu vou me preparando aqui para cantar ao Senhor mais uma canção, faça a sua oração. Quero perguntar para você, se você tem, de olhos fechados, qual a sua preocupação sobre a sua casa, sobre a sua família? Como você tem se comportado diante da sua família enquanto servo de Deus? Talvez seu casamento está passando por problemas, talvez seus filhos estão enfrentando alguma dificuldade. Deixa eu te perguntar, você ora? Você se posiciona espiritualmente? Talvez você está passando por momentos difíceis, como aconteceu com Zacarias e Isabel. Talvez você está passando por momentos de tribulação. Você tem se distanciado de Deus ao invés de se aproximar dEle? Continua perto de Deus. Não deixe de trabalhar para o Senhor. Não deixe de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, porque certamente Ele vai te dar vitória. Antes de eu cantar, antes de eu orar por você, eu quero te dar a oportunidade de você orar pela sua família, com as suas palavras, do jeito que você sabe falar. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus pais, ore pelo seu cônjuge neste momento. Clame ao Senhor, clame ao Deus de toda a terra, para que Ele visite a sua casa nessa noite. Porque antes da minha oração, Deus quer escutar a sua oração, a sua intercessão pela sua família, em nome de Jesus. Santo é o Senhor, Pai. Visita a nossa casa. Visita a nossa família nessa noite, Deus. Visita, Pai, a nossa casa. Entra na nossa casa. Entra na nossa família, Pai. Quero colocar diante do Senhor cada família, cada casa aqui representada, cada lar, na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, muda a história. Reverte essa situação financeira. Converte esse marido, converte essa esposa. Toca, Senhor, com Teu Espírito Santo nessa noite. Abençoa esse filho, essa filha que está sendo mencionada ao seu coração nesta hora. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai.
largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Estenda sua mão em direção à sua casa, em direção à sua família. Se tem alguém da sua casa, se tem alguém da sua família que se aproxima dele, ore por ele nesse momento. Que bênção poder ter alguém da sua casa, da sua família aqui perto de você. Se posicione espiritualmente em favor da sua casa, em favor da sua família. Deus quer que você se levante pelo seu casamento. Deus quer que você se levante pela vida dos seus filhos. O Senhor quer que você se levante em favor dos seus pais, em favor dos seus irmãos. Aleluia! Se levante em oração neste momento. Ore pela sua casa, ore pela sua família. Aleluia! Aleluia! Vamos declarar mais uma vez. Entra na minha casa, Jesus. Diga, aleluia. Vamos declarar, aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida. Eleve o volume da sua voz. Tá bonito. Me ensina. Eu quero amar, porque o Senhor é meu bem. Faz um milagre. Faça disso a sua oração. Vamos cantar mais uma vez. Diga. Entra na minha casa, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aplauda Ele, porque Ele é digno. Glória a Deus. Pode ser.